Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Edinara e o canal é para compartilhar um pouquinho com você sobre produtividade, hábitos e principalmente autodesenvolvimento. Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, né, eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre um hábito aí que mudou a minha vida, né? E eu garanto que você já deve ter escutado diversas vezes aí falar que a leitura é extremamente importante e necessária na nossa vida. E eu tenho certeza que tem pessoas aí do outro lado que, mesmo sabendo dessa informação, continuam não lendo. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência com a leitura e também qual que é a minha visão sobre isso. Então, iniciando aí sobre a minha história com a leitura, né? Então, acredito como a maioria das pessoas, né, o primeiro contato que teve ali com a leitura foi na escola, onde a gente era obrigado, né, a ler aqueles livros que são escolhidos aí de literatura. E da mesma forma que muitas pessoas, né, eu detestava ler, não era para mim ler, e eu acredito que isso vem muito da forma com que a leitura é apresentada pra gente. Então, naquela forma de obrigação, e não como alguma coisa que é realmente importante e que realmente pode acabar se tornando legal, né? Então, como eu falei pra vocês, né, pode até parecer clichê, mas eu não gostava de ler, eu detestava ler. E aí, quando eu já tava chegando lá no ensino médio, né, saindo praticamente saindo da escola, eu comecei a criar um pouco de gosto aí pela leitura, né? Porque eu achei livros que eram do meu interesse. Então, naquela época, o meu interesse era ler livros de romance. E aí eu comecei a criar o hábito de leitura por conta própria, porque eu li o que eu queria e da forma que eu queria, sem nenhuma cobrança. Então, eu vejo que a gente gostar das coisas vem muito do nosso interesse, do nosso gosto. Então, fazer algo que a gente gosta da forma que a gente quer, eu acredito que seja a chave fundamental aí pra gente acabar gostando de alguma atividade, né? E aí, depois disso, né, depois que comecei a tomar o gosto aí, eu acabei indo pra faculdade. E aí, na faculdade, com essa rotina muito corrida, eu acabei deixando de lado a leitura, né? E a leitura parou de fazer parte da minha vida. E aí, após terminando aí a faculdade, eu percebi que era uma coisa que eu queria voltar a fazer, né? Voltar a ler. E aí, eu comecei a voltar a ler. E aí eu percebi que não apenas os livros de romance que me interessavam, né? Comecei a me interessar também por outros tipos de livros, como por exemplo de autodesenvolvimento. E aí eu retomei aí com o meu hábito, né? Só que eu voltei com ele mais aprimorado, né? Então, conseguindo ler vários tipos de livro e também aí fazendo da forma que eu mais gostava. Então agora eu quero dividir um pouquinho com vocês por que eu acho a leitura tão importante e é uma ferramenta tão poderosa na nossa vida, né? Primeiro ponto. É a forma mais fácil de você aprender qualquer coisa. Então, nos livros a gente tem um compilado aí de informações de várias pessoas do mundo inteiro, né? E são informações que elas já estão, digamos ali, prontas pra gente consumir, né? Não é uma coisa que a gente vai ter que descobrir, que vai ter que ir atrás. Então, primeiro ponto, ler é a forma mais fácil de você aprender e aprender diversas coisas diferentes. Segundo ponto, ele desenvolve e estimula o nosso pensamento analítico e também o nosso autoconhecimento. Ao ler, a gente tem acesso à forma de pensar e também contato com outras culturas que não são as nossas. E isso faz com que o nosso repertório de informações ele amplie. E dessa forma a gente consegue pensar, às vezes, de uma forma muito mais crítica, muito mais analítica e até reflexiva. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, a cereja do bolo, que é o bem-estar. Com a leitura, a gente consegue ter um momento de concentração, um momento de desligar do mundo, né? Então a gente vive sempre uma rotina tão corrida, a gente tá sempre tão atarefada, a gente sempre tá com a cabeça ali a mil. E esse momento de ler, ele traz isso pra gente, aquele momento de foco, de concentração. Então é um momento que a gente consegue dar uma relaxada, o corpo consegue descansar também. Então, esses são os três pontos que eu vejo que são os mais relevantes da leitura para mim. Se você ainda não gosta de ler, eu vou te falar que não é que você não gosta de ler ou que você não tem capacidade de gostar da leitura, mas eu acho que é porque você ainda não aprendeu a ler da maneira certa. Então, o primeiro ponto que eu vou dar aqui de dicas para vocês do que fazer
para conseguir desenvolver esse gosto aí pela leitura. Então, o primeiro é você definir quais são seus temas de interesse. Então, define aí tudo que você gosta de aprender, de ver, de filmes, por exemplo, você gosta de romance, você gosta de terror. Tente ver quais são os seus interesses, mapear o que você realmente gosta. Segundo ponto, vamos utilizar das ferramentas aí que a gente possui, né? Então, através do Google ou então o ChatGPT, vai lá e pergunta assim, quais são os 10 melhores livros de terror? Quais são os 10 melhores livros de romance? Pede aí para ele te dar aí as dicas, né? E aí, terceiro ponto, dos livros ali que foi listado para você, escolha aquele que seja curto e que tenha uma linguagem fácil. O porquê disso? Se você pegar um livro muito comprido, já é um desafio grande, né? Você já não tem muito contato aí com a leitura, não tem muita essa facilidade, e aí vai acabar que você vai lendo e parece que o livro nunca termina. Então a chance de você parar de ler é grande. E de linguagem fácil, por quê? Quando você pega um livro que a linguagem dele não é fácil, acontece a mesma coisa do que com o livro comprido, né? Então parece que ele não rende, que não vai pra frente, e aí a chance de você desistir de ler é muito grande. Então procure livros curtos e de linguagem fácil. Quarto lugar, crie um ambiente. Essa daqui eu acho que também é outra dica assim, ó, primordial. Crie um ambiente que vai ser o teu ambiente de leitura. Muitas vezes a gente não tem um lugar que seja aconchegante, que a gente se sinta bem para fazer essa atividade, né? E a partir do momento que a gente cria esse ambiente, a gente sente mais vontade de fazer a leitura. Então, encontre um canto do sofá da sua casa, uma poltrona, ou então até a sua cama. E se puder ainda, para ajudar a criar esse ambiente, leve junto uma bebida que você gosta, como por exemplo café ou um chá, ou até mesmo água para acompanhar, né? Para que você se sinta mais aconchegada naquele momento. E o quinto ponto, leia no seu ritmo. Não se cobre, vai lendo conforme você está sentindo que a leitura está indo bem. Só que também não deixe de ler. Leia todos os dias um pouquinho, até que você encontre o seu ritmo, encontre o tipo de livro que você gosta de ler. Se você parar de ler, você não vai conseguir conquistar esse hábito. Então tenha constância, mas dentro do seu ritmo. E para finalizar o vídeo de hoje, a leitura ela pode parecer uma coisa pequena, mas que tem a capacidade de transformar a sua forma de pensar, de agir e também de viver. Se você gostou do vídeo de hoje, curte, compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí que você sabe que tem dificuldade para ler e conta para mim aqui nos comentários qual que é o próximo livro que você vai começar a ler. Até o próximo vídeo, pessoal!